Dell Security Peak Performance 2015, segurança de alta performance com Dell SonicWall Supermassive Next Generation Firewall, resolvendo seu maior desafio de segurança em rede. Antes de falar especificamente sobre a solução da Dell SonicWall, vamos falar um pouco sobre a Bravo Tecnologia. A Bravo é um revendedor de valor agregado que atua com 7 fabricantes: Riverbed, SonicWall, Dell, VMware, Kaspersky, Barracuda e Symantec. Desde 1996, então quase 20 anos, mais de 1.000 clientes, organizados no link que vocês veem na sua tela, em verticais. Então vocês podem clicar no link e procurar lá por clientes de governo, bancos, indústrias, serviços, escritórios de advocacia e assim por diante, ok? Sobre as soluções, né? A primeira solução que a gente vai comentar rapidamente, aqui, em segundos cada linha dessa, tá? Riverbed Steelhead. Então, se você tiver problemas de comunicação entre matriz e filiais e precisar fazer o aumento dos links, antes de aumentar os links, pesquise e consulte com a gente a solução Riverbed Steelhead. A gente tem clientes que já aumentaram a velocidade do link em 20 vezes sem ter que gastar com um aumento de banda de operadora. Então, em vez de dar o dinheiro para a operadora, compra a solução Riverbed, tem aumento de até 20 vezes na banda aparente aí entre a comunicação e a matriz filial, tá? Então, otimização de banda Riverbed, ok? Foco dessa apresentação, então, Dell SonicWall Next Generation Firewall, ok? A gente também tem uma parceria muito forte com a Dell, pela nossa experiência, grande experiência com o Dell SonicWall. A gente, quando a Dell comprou a SonicWall, a Bravo virou um Partner Direct Premier, né? E a gente tem preços de Dell Storage e Dell Servers muito competitivos, né? Os preços de servidores e storage da Bravo são até melhores que você comprar da própria Dell. Então, eu faço desafio para vocês, se vocês estiverem precisando servidores de storage, ligue primeiro para a Bravo, faça a cotação com a Bravo. Uma vez que você fez a cotação com a Bravo, pode fazer a cotação com o seu gerente de contas Dell, que você vai ver que o preço da Bravo é melhor. A condição é, ligue primeiro para a Bravo, para a gente ir lá e poder pedir os descontos para vocês e repassar esses descontos. Se ligar para a Dell primeiro e a Dell mapear a oportunidade, aí a gente não consegue obter esses descontos, não consegue ser competitivo. Então, ligue primeiro para a Bravo, peça o desconto para a gente, e depois faça a comparação com o seu gerente de contas Dell, você vai ver que o nosso preço é melhor, garantido, ok? Isso vale para servidores, Torre, Rack, Blade e as novas tecnologias, que é Vertex e FX, tá? Vertex e FX são variações de Blade para pequenas empresas e para grandes empresas, tá? Quem tiver projetos de Blade, considere usar Vertex, se é um projeto com poucas lâminas, ou FX, que é um projeto com muitas lâminas. Também a gente tem a competência para vender, instalar, suportar storage Equalogic e Compellent da Dell, ok? Outras linhas de produtos, VMware, tanto o Vista como Horizon, como Virtual Sun, a gente vende normalmente, instala, tem pessoal certificado, pode atender vocês em qualquer necessidade de produtos, renovações de licenças, instalações, etc. Né? Antivírus, duas soluções, Kaspersky Endpoint Security, a solução tradicional que você instala nos endpoints, não é apenas antivírus, é uma solução completa de gerenciamento. Tá? Kaspersky Security for Virtualization se você já tiver o ambiente virtualizado e o antivírus está impactando a performance das suas máquinas virtuais, você pode adquirir a solução Security for Virtualization, que o antivírus fica no nível do hipervisor, você retira os antivírus das máquinas virtuais, coloca uma máquina virtual tomando conta do host e todas as máquinas daquele host estão protegidas. Tá? A gente tem um caso de sucesso bem expressivo, que é a Bridgestone. Falamos do Kaspersky Security for Virtualization na Bridgestone. Tá, ok? Barracuda Anti-Spam, então a solução tradicional de Anti-Spam, tem as opções em appliance virtual. Barracuda Backup em disco e nuvem, então esse também é um produto bem popular aqui, as pessoas não aguentam mais trabalhar com fitas, então adquire essa solução, faz o backup de disco, um disco dentro do appliance e o Barracuda replica esse backup para a nuvem, da própria Barracuda. Então é uma solução de um único fabricante,
como a gente costuma dizer, é um único pescoço para esganar caso dê algum problema, não precisa ficar reclamando para diversos fabricantes. É um fabricante só que cuida de tudo, do hardware, do software, da nuvem, tudo em um único fabricante, que é bem interessante. Message Archive, arquivamento de mensagens, né? É mais do que backup do seu servidor de e-mail, é arquivamento de mensagens, né? E aí 2 pontos interessantes. Qualquer solução da Brava, a gente pode oferecer para vocês um leasing operacional. O que é o leasing operacional? Então imagine que uma solução custa R$100.000 e dali a 3 anos ela vai valer como usada R$20.000. Então você faz o leasing não em cima dos 100, mas em cima dos 80.000. Né? Então a parcela vai ficar menor. E aí, depois de 3 anos, você tem a opção de ou comprar, pagar o resto dos R$20.000 e ficar com o equipamento, ou devolver o equipamento, sem custo nenhum, devolve, a gente pega o equipamento de volta e vende novos equipamentos para vocês, ou vocês fazem um novo financiamento daquele mesmo equipamento, por exemplo, para mais 3 anos. Né? A gente refinancia o equipamento usado daqui a 3 anos. Tá? Então, o leasing operacional, bem interessante, muitos clientes estão gostando bastante. Tá? Outra opção também bastante popular aqui é o NSSP com pagamentos mensais. Então, vai comprar uma solução SonicWall, em vez de pagar o valor completo, compra como se fosse um aluguel. Então, tem contratos para 2 anos ou 3 anos, paga mensalidade, está tudo incluso. O valor do produto, as renovações, e inclusive o suporte e a monitoração de toda a solução aí ao longo da duração do contrato. Tá? Então, em termos gerais, essa é a Brava Tecnologia. E fique à vontade para entrar em contato com o nosso departamento comercial, caso qualquer uma dessas soluções te agrade aí. No final, vai ter os contatos, ok? Então, vamos agora efetivamente começar a apresentação falando, né, do Appliance Supermassive. Está aqui uma figura com os 4 modelos Supermassive, 9200, 9400, 9600 e 9800. Um Appliance para múltiplas funcionalidades, né? Então, começamos aqui com a figura. Eu coloquei aqui a figura do Supermassive, mas também todas as funcionalidades que você vai ver aqui vale para toda a linha. Então eu coloquei os equipamentos menores, que são os equipamentos para empresas pequenas. Então vocês vão ver depois na lista de equipamentos que tem equipamentos para empresas de todos os tamanhos. A primeira coisa que a gente espera de um firewall é quando conectar na internet, a gente possa conectar diversos provedores e ele fazer o balanceamento entre esses provedores, né? Ele faz o link balancing entre esses provedores, né? E tem diversos tipos de tecnologia. Eu posso fazer Active Standby, eu posso fazer Round Robin, eu posso fazer Ratio, então eu posso colocar 10% para um, 20% para outros, 70% para outro e assim por diante. O spillover, se eu tiver um link com melhor qualidade e um com menor qualidade, eu jogo tudo no link de melhor qualidade. Quando ele estiver perto de saturar, eu começo a desviar o tráfego adicional para o segundo link. Então, muitas tecnologias bem avançadas de link balancing. Link balancing SonicWall é melhor que qualquer outra solução de mercado de firewall que tem por aí. Inclusive, um desses links você pode colocar modems 3G e 4G. Tem que consultar os modems compatíveis, espeta diretamente o modem no equipamento e pode ser um desses links aqui. Muitas empresas, clientes nossos, que têm filiais em lugares que só tem um provedor de link terrestre, por exemplo, uma empresa lá de rádio, ou só a telefônica, com speed, etc., estão adotando, né, o modem 4G como uma alternativa caso fique indisponível aquele link. Tá? Então, isso aí também é uma vantagem para empresas que têm filiais em locais mal providos de provedores de internet. Muito bem. Uma vez conectado à internet, a primeira coisa que a gente quer fazer com o firewall é bloquear as ameaças típicas de vírus, worm, spyware, normal. A solução SonicWall Next Generation Firewall faz isso. Além de bloquear as ameaças, é interessante a gente aumentar a produtividade da nossa equipe bloqueando sites improdutivos, como, por exemplo, sites pornográficos, sites de redes sociais, como, por exemplo, Facebook. Ok? No caso de Facebook, a proteção contra sites produtivos, ela já é 2.0, ou seja, eu consigo restringir dentro do Facebook as atividades que eu posso liberar ou posso bloquear. Então, por exemplo, eu posso liberar a consulta do Facebook para o pessoal comercial, mas eu não deixo que ele façam posts ou chats ou file transfers
nessa tecnologia, ok? E qualquer tipo de site HTTP ou HTTPS está coberto, não tem problema nenhum, já é nativo, não precisa adquirir nenhuma licença adicional para bloquear sites com HTTPS, ok? Continuando, além dos sites, eu tenho os aplicativos, sejam para smartphones ou para computadores, eu consigo identificar os aplicativos e criar políticas para limitar, bloquear ou controlar esses aplicativos, né? Sobre intrusões também, então, os ataques DOS ou DDoS, ataques nível de IP, UDP, enfim, qualquer tipo de ataque, existe um IPS bem sofisticado, a gente vai falar um pouco mais sobre ele na frente, para bloquear essas intrusões. Bom, depois de bloquear tudo que é ruim, é bom acelerar tudo que é bom. Então, queixas típicas do departamento financeiro reclamando que o acesso ao banco está ruim, né? Então, você pode ir lá e criar uma política, né, para o grupo financeiro, quando for acessar certos bancos, ter isso com uma velocidade maior, né? Outra característica é se você tem Office 365, Salesforce ou outra aplicação em nuvem, você pode criar regras para acelerar a comunicação para essas aplicações em detrimento às outras. Depois de bloquear e priorizar aplicações de negócio, é importante também a gente controlar algumas aplicações que consomem banda em demasia. Então, por exemplo, o Skype e o YouTube, à medida que você conecta nessas tecnologias, ele mede a velocidade da sua internet e carrega uma resolução muito grande ou um codec muito sofisticado que vai consumir muita banda, né? Então, uma das características que você pode usar no mundo SonicWall é criar regras para toda comunicação com Skype ou YouTube ter uma banda restrita. Quando houver essa comunicação, esses sites ou essa aplicação vai entender que a banda é menor, então vai carregar um codec menor, vai carregar uma resolução de imagem menor no YouTube, e aí esse usuário, mesmo tendo um link muito grande, não vai usar muito desse link, né? A gente tem clientes que só por causa dessa característica evitou de fazer upgrade de link de internet, todo mundo ficou satisfeito e a economia que ele fez no link de internet justificou a aquisição da solução, ok? Continuando, todas essas regras que eu posso criar para bloquear, priorizar ou controlar, eu posso fazer globalmente ou por nível de granularidade. A granularidade pode ser um usuário, pode ser um grupo, isso aí pode ser um usuário ou grupo do AD, o DAP, Radius, posso fazer isso com Terminal Services, com cliente Citrix, e assim vai, tá? Então, além de usuários e grupos de todos esses realms, eu posso usar também agendamento. Então, essas regras podem variar para determinados horários, ou para todo mundo, ou para grupos específicos, ok? Então, eu tenho várias opções de granularidade. Além de todas essas granularidades, eu posso fazer também por IP. Então, se eu tenho alguns computadores, por exemplo, que fica lá um totem que as pessoas podem fazer consulta, então você querer criar uma política específica de performance para aquele computador, ou aquele computador que fica numa sala de reunião com videoconferência, você pode fazer exclusões por IP também, tá? MAC address, IP, enfim. Então, tem todo tipo de granularidade aí nas regras que a gente aplica no equipamento. Bom, falando um pouco de relatórios, né? O primeiro relatório que a gente vai falar é o próprio analisador de protocolo. Então, dentro do SonicWall tem um analisador de protocolo para ajudar você a resolver problemas. Então, o cliente chega lá e fala, olha, comunicação entre a minha aplicação e o provedor tal lá está muito lento. Qual é o problema? O problema é a internet e tal. Você pode simplesmente entra no SonicWall, aperta um botão, captura os pacotes entre esse usuário e a aplicação específica que ele está acessando, captura os pacotes, exporta isso para um Wireshark clicando um botão e analisa no Wireshark o que está acontecendo. Muitas vezes no Wireshark vai mostrar lá que o que está lento é o servidor do cliente, então você mostra, tem uma prova, né, que, olha, o problema não é na nossa estrutura, é no provedor, é ele que está lento, ou pode ser no desktop, enfim, o Wireshark vai te mostrar isso, tá? Então, isso você já tem embarcado no equipamento, não precisa mais entrar lá no switch, fazer port mirror para carregar o Wireshark. Não, o ponto de captura de pacotes para o Wireshark passa a ser o SonicWall, ok? Isso aí ajuda bastante.
Outro tipo de relatório são os relatórios tradicionais, né, que depois a gente vai falar um pouco mais, que captura todo tipo de tráfego long term. Né? Então, você quer saber o que o usuário fez nos últimos 6 meses, você pode tirar um relatório mostrando tudo o que ele fez nos últimos 6 meses, por exemplo. Tá? Então, relatórios tradicionais a gente vai falar. E, além dos relatórios tradicionais, a gente tem os relatórios real-time. Então, o que está acontecendo agora? É muito comum os clientes falarem assim, olha, eu tenho um problema, a minha rede está lenta agora. O que está acontecendo? O que eu posso fazer? A gente vai ver mais lá na frente, né, uma demonstração de como, supondo que alguém está usando a rede ruim, a rede ficou ruim, identificar qual é a causa e tomar uma ação, tudo isso em poucos segundos. A gente vai ver usando esse gráfico aqui de real time, ok? Usuários externos, né? Conseguem acessar os recursos internos via VPN ou IPsec, né? Ou via SSL VPN. Então, você pode dar um cliente, instala nos computadores remotos e eles acessam a VPN acessam a empresa via VPN normal IPsec. Existe uma segunda alternativa, que é a VPN SSL VPN, onde os usuários não precisam de cliente. Eles digitam lá no site, lá, por exemplo, vpn.suempresa.com.br, acessa o equipamento, vai aparecer um portal com todos os serviços que ele tem direito, ele clica no serviço que ele quer e acessa. Né? Só precisa de um browser. Então, o cara está viajando, tem um computador que não é dele, não precisa instalar nada, simplesmente digita uma URL lá e do browser ele consegue fazer tudo o que ele faria com uma VPN tradicional. Isso já está incluso aí algumas licenças de VPN e VPN SSL nos equipamentos, né? Se precisar de mais, tem pacotes adicionais, ok? Além de conexão VPN de usuários, a gente também tem conexão VPN de empresas. Então, uma empresa grande, matriz grande, que tem um monte de usuários, tem um monte de filiais espalhadas. Em cada uma das filiais, a gente pode fechar uma VPN tradicional. Uma VPN IPsec site-to-site. Né? Essa VPN site-to-site pode ser a única comunicação, ou a gente pode balancear essa VPN com a comunicação hoje que já tem MPLS. Então, muitos clientes nos procuram dizendo, olha, eu tenho uma MPLS, de vez em quando eu tenho disponibilidade da MPLS, mas eu não posso. O que eu posso fazer? Então, a gente pode falar, não, se a tua filial tiver uma conexão com a internet e a tua matriz tem uma conexão com a internet, a gente fecha uma VPN em paralelo, cria um protocolo de roteamento e aí define quais aplicações vão passar pela VPN, quais aplicações vão passar pela MPLS, e se uma cair, uma cobra a outra. Ok? Então, muitos clientes nossos estão usando já a VPN como contingenciamento para suas MPLS. E alguns clientes já estão trocando as MPLS caras por 2 VPNs balanceadas por provedores diferentes. Né? Então, também aí um fator de redução de custo bastante interessante. Tá? Trocar uma MPLS, que em tese deveria ser perto de 100%, mas quando cai pode ficar 6 horas, 12 horas, trocar por 2 ou até mais VPNs, que aí a chance das 2 estarem fora do ar no mesmo momento por muito tempo é menor. Okay? Quando a gente fala também em acesso dos usuários para a internet, muitas vezes o acesso usa HTTPS ou SSL. Hoje, os firewalls da Sonicol têm capacidade de abrir a conexão SSL e HTTPS, identificar o que está passando e bloquear as ameaças. Né? A gente vai falar um pouco mais na frente sobre esse tipo de ameaça. Outra característica que tem no Sonicol é o load balancer. Não se trata de um balanceador como um sofisticado, dedicado, como, por exemplo, um Big IP DF5, mas eu tenho os recursos básicos de balanceamento de servidores com persistência e health check. Eu consigo ver qual servidor que está ligado ou não e fazer um balanceamento. Então, o usuário vai acessar um determinado serviço na sua empresa, o próprio Sonicol balanceia entre múltiplos servidores. Mais uma característica, né? O Sonicol não vai atuar em tráfego VoIP e videoconferência, H323 ou SIP, mas ele vai mostrar todas essas conexões, então você vai conseguir monitorar. Né? Uma outra característica é o wireless switch. Dentro do equipamento existe um wireless switch, então eu consigo ter antenas espalhadas pela minha empresa,
todas as tecnologias de wireless com portal para usuários guest, múltiplos SSIDs, integrado já a segurança. Então, você pode criar regras como, por exemplo, o visitante vai entrar num SSID chamado Minha Empresa _ Guest, vai aparecer, é aberta essa rede, só que vai aparecer uma página web para ele colocar um usuário e uma senha, como acontece nos hotéis, tá? Isso tudo já tem dentro do SonicWall. Os meus usuários corporativos vão se conectar numa rede chamada Minha Empresa _ Corp, só que aí ele vai se autenticar usando o usuário e a senha do AD, né? E aí eu vou deixar essa segunda rede, que é corporativa, acessar os meus servidores, né? E a primeira rede, que é para guest, eu só deixo acessar a internet controlando a banda. Então, um exemplo aí de aplicações que eu posso integrar uma segurança com rede wireless aí, né? Bom notar que os equipamentos wireless da SonicWall é um lançamento, são antenas novas chamadas N2, ACI e ACE, já usando o padrão novo AC, que chega com performance de até 1.3 GB em wireless, tá? Então a gente está falando aí das tecnologias mais novas de wireless com suporte às tecnologias anteriores também, tá? Bom, terminando, a comunicação, então, com as filiais pode ser acelerada, da mesma maneira que o Riverbed acelera a comunicação, a gente tem a opção de aceleração WAN. Se você já tem SonicWall, basta adquirir os aceleradores, integrar na solução e acelerar a comunicação com as matrizes filiais usando MPLS ou VPN, acelera essa comunicação. Tudo isso é muita coisa, e se der algum problema na comunicação, no equipamento, você vai ter muito problema. Então, para ambientes grandes ou que precisam de alta disponibilidade, existem várias opções de disponibilidade, inclusive com sincronismo de sessões. Os equipamentos da linha Supermassive e NSA têm sincronismo de sessões, ou seja, pifou um equipamento principal, o equipamento secundário assume, e ele assume sem perder nenhuma conexão. Então, se não tem um usuário fazendo um download, pifou o primeiro equipamento, o download não é interrompido, ok? Bom, essa é a visão. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ok, deve ter dado um problema na URA. É hoje, né? Ok. Prosseguindo, então, são 3 linhas de equipamento, a linha TZ para empresas pequenas, a linha NSA para empresas médias e a linha Supermassive com dois grupos de equipamentos, né? Empresas grandes, ok?
falando então um pouco especificamente do Supermassive, né? Então, o Supermassive é um equipamento para empresas grandes, ele já tem conexões 10 GB em toda a linha, em todos os modelos. Aqui a gente está vendo os equipamentos 9200, 9400, 9600 e aqui o modelo 9800. Então, desde o 9400 eu já tenho portas 10 GB, tá? Todos os equipamentos têm fontes redundantes, ventiladores redundantes, e o 9800 ele já tem discos SSD para virtualização dos Files e para você colocar máquinas virtuais aí também, tá? Isso tá em roadmap, em breve vai estar disponível já, mas o hardware já está disponível para vocês colocarem isso aí, tá? Então a gente vai poder virtualizar os Files. O que significa isso? Um provedor pode colocar um único file físico e virtualizar, colocar várias instâncias de files virtuais totalmente isolados um do outro, exatamente como é um VMware. Okay? E aí cada usuário vai acessar o seu file, cada cliente vai acessar o seu file de forma isolada, independente dos outros. Tá? Então eu tenho um único file físico que pode se transformar em dezenas ou centenas de files virtuais menores. Ok? Tá? O E10000 é uma linha diferente, um pouco mais antiga, mas é muito poderosa. A característica desse equipamento é que eu posso fazer upgrade em campo. Tá? Então eu posso comprar um modelo com um menor número de cores, e aí eu posso fazer upgrade até 96 cores, simplesmente abrindo a caixa e colocando placas com processadores. Ok? Essa é a característica desse. Então esse equipamento direcionado para aquela empresa que você não pode tirar o equipamento de produção, tem que fazer uma intervenção rápida, então abre a caixa, aperta um botão, coloca a placa nova, o file já foi feito o upgrade em campo mesmo, por uma performance maior. Então ele escala dentro do próprio equipamento. Okay? Falando um pouco, então, da tecnologia que está por trás desses hardwares. Né? A tecnologia chamada RFDPI, que é Reassembler Free Deep Packet Inspection, é uma tecnologia patenteada, nenhum outro fabricante tem essa tecnologia. Ele faz a inspeção do tráfego como se fosse um streaming. Então, o tráfego vai passando, ele vai verificando cada byte. Isso pode ser feito bidirecionalmente, então você pode garantir que a tua empresa não está mandando nenhum tipo de ameaça para fora. Né? Não tem proxy, não tem buffer e não tem limitação de tamanho de arquivo. Os outros fabricantes usam uma tecnologia de proxy. Então, por exemplo, alguém vai fazer um download do arquivo, o arquivo vem, é salvo na memória do equipamento, o equipamento escaneia, né, e depois, quando libera, entrega para o usuário. Então, tem uma latência, o arquivo fica indisponível enquanto está fazendo a verificação, e tem problema de latência. Então, por exemplo, se vocês podem procurar na documentação da Fortinet, que lá vai ter, assim, o tamanho máximo de arquivo que pode ser escaneado é tanto nesse modelo. E o que eu faço se for maior? Aí você escolhe lá, ou simplesmente não escaneia, ou simplesmente entrega sem avaliar, ou simplesmente bloqueia. Então, a maior parte das outras tecnologias que não trabalham com streaming vai ter um desses dois comportamentos. Para arquivo grande, ou ele não analisa, ou ele simplesmente bloqueia. Né? Então, isso é uma limitação importante do ponto de vista de segurança que tem em todos os equipamentos. Fiquem à vontade para fazer perguntas aí no chat, tá? E aí a gente responde no final, ok? A solução RFDPI é altamente escalável, ela pode colocar em computação paralela. Então, por exemplo, eu posso colocar vários files empilhados, chegando a 384 núcleos de processamento em paralelo. Então, por isso que a performance é muito grande. Né? Outra tecnologia, por ser streaming, né, o tempo entre que para o byte lá é muito curto, chega a ser 47 microsegundos no Supermassive, é um tempo mínimo. Tá? Os outros files realmente podem ter tempos grandes por causa de como atuar como proxy e como buffer, ok? Aqui está um detalhe da tecnologia RFDPI, não vou gastar muito tempo nesse slide, mas simplesmente para mostrar que o pacote entra, passa pela inspeção e ele é entregue. E aí, uma única vez, eu faço todas as análises que eu posso fazer, de intrusões, de malwares, de aplicação, tudo numa única passagem. E aí eu tenho todos os cores trabalhando em paralelo, então eu consigo escalar. Ou seja, hoje você consegue
começar com uma empresa pequena e simplesmente, então, por exemplo, se a tua necessidade é pequena, compra 2 Supermassive, à medida que vai aumentando, vai comprando mais Supermassive, empilhando, dá para empilhar até 8 equipamentos, e aí você tem, sem perder o investimento, você consegue ter escalabilidade, ok? IPS, então falando sobre IPS, a tecnologia IPS do Sonicol é bem avançada, é um IPS com proteção baseada em contramedidas, então assim que ou uso anormal, evasivo ou abuso de protocolo. Então, em qualquer um desses cenários, uso anormal, evasivo ou abuso de protocolo, vai existir contramedidas que vão inibir esse ataque. Tá? A gente fez uma vez um ensaio fazendo ataques sofisticados num Supermassive e, ao mesmo tempo, uma pessoa acessando normalmente o servidor web, e aí todos os ataques foram bloqueados, né? E as pessoas continuaram acessando o servidor web e normalmente ninguém percebeu nada. Então, uma instalação sofrendo pesado ataque e não teve interrupção do serviço enquanto estava sendo atacado. Com o Supermassive eu consigo fazer tal das proteção intrazonas. Então imagine a sua empresa, você tem lá um grupo de usuários guest, um grupo de usuários de parceiros de negócio, os seus usuários internos, seus servidores, e alguém chega com um notebook infectado, espeta na sua rede e infecta tudo isso, né? Então você pode hoje com o Supermassive dividir sua empresa em múltiplas zonas de segurança e colocar regras para pelo menos passar antivírus ou IPS entre essas zonas de segurança, tá? Hoje você tem performance para fazer isso, né? O IPS tem proteção de dia zero, então um novo ataque ele já é rapidamente identificado, e também tem proteção contra detecção e bloqueios de bootnets, tanto na camada de controle como na camada conteúdo dos bootnets, ok? E atualização automática de assinaturas, tá? Isso é o IPS. Prevenção contra ameaças. Existe um anti-malware de gateway, então todo o tráfego que está passando no equipamento é verificado contra vírus, né? Spyware, e também existe um serviço de Cloud AV, muito sofisticado, então as ameaças mais sofisticadas são analisadas na nuvem, de maneira offline. Isso é uma parte muito menor, né, mas a capacidade de analisar da nuvem é muito mais performática, então você acaba ganhando performance quando faz as análises sofisticadas na nuvem. Né? Como já te falamos, né, não tem limite de tamanho, a gente pode fazer isso dentro de uma conexão SSL, é necessário uma licença específica para que o Sonicol possa abrir a conexão SSL e fazer todos as análises. Aqui eu vou abrir um parênteses, né? Hoje os hackers, sabendo que os firewalls não conseguem analisar dentro do SSL, estão fechando um túnel SSL antes de efetivamente fazer os ataques, né? Então, o ataque dentro do SSL é a nova vertente. Então, hoje todos os firewalls que não fazem inspeção SSL estão sujeitos a serem atacados dessa maneira, tá? Então, isso é uma vertente nova e a Sonicol já tem a opção para analisar os ataques por dentro do SSL, né? De novo, proteção de dia zero, de novo proteção entre as zonas, atualizações automáticas, e também tem filtragem baseada em reputação de endereço IP e IPs de determinados países, ok? Ameaças presentes, só para vocês terem uma ideia, né? Isso são números de 2013, toda a rede Sonicol, que hoje tem quase 3 milhões de firewalls espalhados no mundo, é de longe o maior fabricante, tá? Bloqueou esses 2 a 3 milhões de equipamentos, bloquearam 1,78 bilhões de vírus e 1,06 trilhões de ataques de intrusos só em 2013. Tá? São os dados lá da rede da Sonicol que monitora tudo isso. Ok? Bom, falando um pouco agora de inteligência e controle de aplicações. Então, diferentemente dos firewalls tradicionais que bloqueiam na porta, os firewalls que têm inteligência de aplicações vão identificar a aplicação por assinatura. Então, por exemplo, um Skype usa a porta 80, um Emule pode usar a porta 80 e o teu Office 365 também usa a porta 80. Então, você tem coisas muito diferentes usando a mesma porta. Então, o firewall tradicional, aquele firewall IP tables baseado em Linux, o mesmo firewall mais antigos, não tem essa capacidade de diferenciar
essas aplicações. O SonicWall, ele consegue identificar até 3.600 aplicações diferentes e você pode colocar políticas para cada uma dessas aplicações, priorizando, bloqueando e assim por diante, tá? Se você tiver ação que você desenvolveu internamente e ela não é conhecida, você pode capturar o pacote com o analisador lá, criar uma assinatura customizada e começar a criar regras para priorizar ou bloquear essa assinatura customizada. Tá? Então, além das 3.600 assinaturas que todo tempo está sofrendo atualizações, tem as assinaturas customizadas que você pode criar dentro da sua própria empresa. Tá? Com isso, eu consigo gerenciar a banda por aplicação, como eu mostrei, bloqueando algumas, gerenciando outras e priorizando outras. Né? Consigo fazer controle de vazamento de informação, né? E eu consigo verificar todo o tráfego baseado em aplicações, e fazer um controle granular por agendamento, lista de exclusões, usuários, grupos do AD, Terminal Service, Citrix, etc. Okay? Filtro de conteúdo web. Além do filtro de aplicações, a gente pode ter o filtro de web, como a gente já comentou. Então, como é que é o filtro web? É um filtro tradicional, né? Milhões de URLs, cadastradas em 58 categorias, e a precisão dessa base de dados é incrível. Por quê? Porque você tem milhões de equipamentos hoje disponíveis no mundo, sites sendo acessados através desses equipamentos, e esses equipamentos contribuindo, mandando a informação, tipo um novo site que saiu, alguém acessou, e aí eu tenho uma equipe lá com 300 engenheiros na SonicWall que falam 40 línguas diferentes, 40 idiomas diferentes, cadastrando aí todos os tipos de site nas categorias, nessas 58 categorias, tá? Então, eu consigo fazer esses controles, né, baseados em categorias, por agenda, e colocando exclusões ou associando a usuários e grupos do AD, Terminal Service e assim por diante. Tá? Fora isso, eu tenho uma tecnologia chamada YouTube for Schools, que é uma tecnologia específica para escolas, cadastra lá essa escola, diz qual conteúdo que vai liberar no YouTube, e os alunos podem acessar só certos conteúdos no YouTube e outros não. Ok? E tem o web caching, né? Eu posso fazer cache de web também com essa solução aí, dependendo de comprar um equipamento adicional ou apontar para uma sua solução de cache atual, tá? Dá para fazer as duas coisas. Qual é a motivação para o Web Filter? A grande motivação, muitas escolas têm nos procurado para dizer, olha, eu tenho alunos, infelizmente isso é uma realidade, que estão acessando sites de pedofilia, e a Polícia Federal veio aqui e falou, olha, preciso que você me indique qual é o usuário que acessou esse site. Né? E aí com o SonicWall você consegue rapidamente procurar, identificar e apontar para a Polícia Federal qual é o fulano lá dentro da sua empresa que está, infelizmente, fazendo esse tipo de problema. Okay? Terminando, então, falando sobre a parte básica do equipamento, que é a parte de Firewall Networking, né? Ele, logicamente, é um Firewall Stateful Inspection, né? Normal. Tem proteção ataques DOS, TDOS, UDP, CNP, SymFluid, né? E eu posso implementar esse Firewall de maneira muito flexível. Então, eu posso fazer o NAT tradicional, como a maior parte das pessoas fazem, né? Fazer um NAT, mas eu também posso colocar ele como uma bridge L2, ou até mesmo em Wire Mode, né? Então, clientes que, por exemplo, tem já uma solução de firewall, uma tecnologia, uma topologia muito complexa, precisa colocar um firewall adicional, a gente coloca em Wire Mode, então não precisa alterar nada na topologia, ele funciona como um fio. Inclusive, desligou o firewall, ele se transforma como um fio, ou seja, não tem nenhum tipo de interrupção na rede. Tá? E já tem suporte a IPv6, ok? Continuando, alta disponibilidade cluster, no caso de modelos 6600 e Supermassive, eu posso fazer cluster até 8 equipamentos, então a escalabilidade é enorme, e aqui eu consigo chegar aos 100 GB de proteção. Né? Com 8 equipamentos 9800 empilhados, eu consigo ter essa proteção. Como eu disse, a gente faz o load balance de WAN, mas também pode fazer roteamento baseado em política. Então, eu posso jogar um tráfego, por exemplo, de e-mail com um determinado link e navegação para o outro. QoS avançado e o suporte para H323 e SIP, como a gente já comentou. Gerenciamento e relatório. Então, gerenciamento muito fácil, via web, intuitivo, a gente vai ver em seguida aqui, né? E também eu tenho Flow, baseado em NetFlow e IPFix. E o GNS, que a gente vai mostrar na tela em seguida. Então, aqui,
o gerenciamento simples, então aqui está mostrando uma tela com as regras de faro, né? Colocou o mouse aqui, ele mostra mais informação, clicou aqui para editar a regra, aparece a regra aqui, eu acho que está vendo um pouco, mas aqui eu coloco a zona de origem, a zona de destino, qual é o serviço, qual é a porta de entrada, desculpa, o grupo de IPs de entrada, qualquer um, grupo de IP de saída, etc, etc. E eu posso colocar um schedule ou um grupo de usuários aí nessa regra. E eu tenho aqui também as regras de QoS ou marcação de pacotes aqui para QoS, tá? Muito simples a configuração do Faro, ok? Como eu havia comentado, né, o Real Time Monitor, esse é um gráfico que você já tem no Faro, então você consegue ver diversos tipos de tráfego acontecendo dentro do equipamento, tá? Então, WhatsApp, enfim, uma série de tráfegos você consegue ver e aí você consegue atuar. Como é que você consegue atuar? Então, imagine que você está vendo lá a lista e viu o tráfego de YouTube que está usando 80% da sua banda. Alguém fala, meu, precisa parar isso, está tudo lento, precisamos vender, precisamos faturar, como é que a gente faz? Né? Então, se você tiver um Sonic Wall, você clica lá no Apple Full Monitor, seleciona o YouTube, aperta um botão criar regra, ele fala, bom, você quer bloquear ou quer limitar a banda para low? Então, eu vou limitar a banda para low, apertar o botão Create Rule, pronto, resolveu o problema. Todo mundo continua usando o YouTube, só que agora com uma banda menor, com uma resolução menor, né? E libera a banda para o pessoal trabalhar. Então, você consegue resolver problemas do dia a dia muito facilmente com Sonic Wall, ok? Falando do GMS, então, imagine que sua empresa tem diversas filiais espalhadas pelo mundo. Eu posso, comprando o GMS, que é uma solução que eu instalo num servidor com banco de dados, né, pegar a informação de todas essas localidades e armazenar, né, ou então eu posso definir uma política, apertar um botão e configurar todos os equipamentos num clique só. Né? Está aqui a tela do GMS, então aqui mostrando aqui a lista dos seus equipamentos. Eu selecionei um equipamento específico, mas poderia ter selecionado o grupo todo, selecionei um, cliquei um relatório de timeline e estou vendo o gráfico de timeline no dia específico, como que foi a utilização de banda e acesso, etc. Ok? Então, muito fácil operar essa ferramenta. Aqui é outro tipo de relatório, eu selecionei outro equipamento, Initiators, para ver quem é que está acessando a internet. Eu mostro aqui quem são os IPs, quais os sites que estão usando, qual é o usuário que está nesse IP, como que ele usou de banda, enfim, eu tenho bastante informação naquele horário. Eu tenho bastante informação sobre. Se quiserem mais exemplos de relatório, cliquem aqui nesse link, tá? Que tem aí centenas de relatórios para vocês darem uma olhada, ok? Aqui são apenas 2, né? Fechando, né? VPN, né? O último assunto. VPN, eu posso fazer o VPN site-to-site baseado em IPsec. Eu posso fechar VPN com qualquer equipamento do mercado que faça IPsec padrão, não tem limite de fabricante, tá? E eu posso fazer também VPN client-to-site baseado em IPsec ou VPN SSL, como a gente falou. Um ponto interessante é que eu posso fazer redundância de VPN. Então, o meu equipamento tem múltiplas conexões com a internet, eu posso escolher 2 e falar assim, olha, minha VPN vai fechar primariamente com esse link e secundariamente com esse link. Então, a minha conexão VPN com a minha matriz com a filial tem 2 IPs na matriz, 2 IPs na filial, uma VPN que a chance de cair é muito menor, ok? Também a gente pode fazer VPN roteável para balancear junto com a sua MPLS ou outras VPNs se passar do número de 2, tá? Se você quiser balancear mais de 3 VPNs, não dá para usar link primário e secundário, tem que fazer roteamento, ok? Aqui alguns dados do Supermassive, né? Só colocando, por exemplo, a proteção de IPS do 9800 é 24 GB. Então, quando eu empilho 8, imaginando metade ativo e metade stand-by, eu tenho aí 96 GB, que é praticamente os 100 GB aí que a gente consegue entregar, aí o Supermassive consegue entregar de proteção na sua rede. 100 GB é uma quantidade enorme. Então, não existe outro Faro no mercado que tenha essa capacidade do Supermassive com o preço que ele apresenta, tá? Então, trata-se de uma solução imbatível ao menor preço da categoria. Então, quando você compara com as outras soluções, ele tem, de mesmo preço, ele tem 3 vezes mais capacidade de IPS, né? 66% o preço é menor, do mesmo desempenho de Deep Packet Inspection,
ele tem 4 vezes mais conexões TCP por segundo que produtos com o mesmo preço e tem 42% mais capacidade de gateway de antivírus que concorrentes com o mesmo preço. Tudo isso com 80% menos consumo de energia, graças à tecnologia RFDPI, ok? Agora, só um slide falando sobre o wireless, né? A gente comentou que dentro da solução, qualquer SonicWall, eu tenho um wireless switch já incorporado, então basta adquirir as antenas e eu posso criar diferentes zonas com diferentes tecnologias e ter as novas antenas ACI, ACE e N2, ok? Aqui um detalhe das antenas, tá? Então as antenas novas, elas já estão operando com duplo rádio, então você pode deixar um rádio operando a 5 GHz, cada antena fica com 2 rádios, um rádio operando a 5 GHz e outro rádio a 2.4. Então o 5 já fica no padrão novo, AC, permitindo transmissões de até 1.3 GB, e o segundo rádio fica 2.4 para manter a compatibilidade com seus clientes que ainda não têm o padrão AC instalado no notebook ou no smartphone, ok? Tá? Então está aí o modelo ACE e ACI wireless SonicWall. Falar um pouco de concorrência, um slide apenas, né? Comparando com alguns concorrentes, tá? Então, baseado em datasheets públicos e preços publicados nos Estados Unidos, né, a Dell está mostrando um comparativo, mostrando que um 9800, quando compara com o Cisco ASA CX SSP60, ele tem metade do preço e a mesma performance. Tá? Quando compara com o Palo Alto 5060, ele tem 40% preço mais barato com o mesmo nível de proteção. Né? Quando eu comparo com o Checkpoint 13500, ele tem 4 vezes mais performance de IPS que esse modelo. Quando eu comparo, de novo, com o Palo Alto 560, ele tem 2,5 vezes mais performance de IPS. Quando eu comparo com um modelo equivalente Fortinet, que aqui ele não mostra, é 2 vezes mais performance de IPS. Tá? Ou seja, qualquer comparativo, qualquer fabricante, você vai ver que os números de SonicWall são melhores e o preço é menor. Não tem jeito. Isso graças à tecnologia RFDPI, que ela é proprietária e patenteada. Então, ninguém pode copiar essa tecnologia de análise via streaming. Né? E a latência aqui pode chegar a valores muito baixos. Né? No caso do 9800, ela pode chegar a 15 microsegundos. É a perda de tempo do pacote que para ser analisado dentro do equipamento, rodando nessas velocidades aqui. Tá? Então, é bem interessante, é uma solução bem interessante. Reconhecimento. Né? Então, a gente tem o reconhecimento do MSS Labs, né? Está aqui aparecendo o SonicWall dentro dos equipamentos com melhor performance e melhor proteção. A gente tem o Gartner aí que mostra todos os produtos de solução da SonicWall em vermelho. Tá? Então, quando o Gartner avalia os UTMs, que são os equipamentos menores, ela coloca lá no quadrante de líderes, e quando ela avalia os equipamentos da SonicWall como Enterprise, ela coloca no equipamento de nicho. Né? Ora, é importante notar que o software que roda nesse equipamento e o software que roda nesse equipamento é exatamente o mesmo. Né? Não tem o mesmo software que roda no Supermasters é o mesmo que roda no SA, que é o mesmo que roda no TZ. Não tem nenhuma diferença. Né? Então, a gente acredita que ao longo dos anos, o Gartner vai identificar essa discrepância e vai naturalmente mover a classificação como Enterprise Firewall de nicho para líder. Mas, se você analisar como UTM, ele já é líder. Okay? Aqui mais informações se vocês precisarem, datasheets, enfim. Né? E eu vou fazer agora um rápido demo. Tá? Vamos entrar aqui. Eu vou compartilhar a minha tela. Live demo. Já estou entrando aqui, Next Generation Firewall. Eu não sei porque não carregou ainda.
vou carregar de novo aqui o aplicativo. Tá aqui, executar agora. Agora está carregando um aplicativo para compartilhar minha tela. Tela cheia. Tela 1. Ok. Então agora vocês devem estar vendo a tela com... Só um minuto aqui. Pessoal, estão vendo a tela onde vai ser feito a apresentação? Isso, SM9400, Supermassive 9400. Ok. Então eu vou começar aqui rapidamente a apresentação. Bom, então só para vocês saberem, o site é livedemo.sonicol.com, vocês podem entrar à vontade. Aqui vocês podem entrar tanto na parte para ver os firewalls, diversos modelos, como o gerenciamento, GNS e etc. aqui, tá? Principalmente esses dois caras aqui, ok? Então vamos entrar no Live Demo aqui, rapidamente. Ele chama de Top Dog, né? Que é o cachorro grande. Gíria americana. O maior de todos. Top Dog. Bom. Está carregando equipamento aqui. A gente está fazendo acesso à internet, então a gente nunca sabe. Aqui está um exemplo, né? Do que eu falei do AppFlow Monitor, né? Então eu tenho aqui todas os tráfegos que estão passando, qual é o número de sessões. Então se alguém chega e fala assim, não, vamos bloquear o Dropbox. Ok, eu posso vir, clicar aqui, ó, clique em Dropbox, crio uma regra e eu falo assim, ó, vou definir como bloquear o Dropbox e eu crio a regra aqui. Tá? Então, olha o tempo que eu demorei para criar uma política para bloquear um tráfego. Né? Real Time Monitor, vamos dar uma olhada aqui como é que é. Eu só vou passar alguns slides, então vocês ficam à vontade para acessar esses sites aqui e observar e ver que realmente é uma tecnologia muito legal. Tá? Então ele está vendo aqui, ó, Real Monitor, que está acontecendo nesse momento. Tá? Então em termos de aplicações, né? Mas que aplicações que estão passando? É só mostrar aqui a legenda, ele vai mostrar todas as aplicações que estão aparecendo aqui embaixo. Tá? Ok? Eu vou tirar a legenda, só para poder ver os outros gráficos também, mas fiquem à vontade para acessar. Aqui eu tenho a banda que está entrando e saindo, né, agrupado por portas. Né? Então eu posso colocar a legenda aqui e ele mostra as diversas portas. Tá? Mas eu também posso clicar aqui e aí ele mostra como colunas, mostrando que está entrando e saindo em cada uma das portas. X0, X1, X2, e assim por diante. Está aqui a legenda aqui embaixo. Ó. X0, X1, X6 de gerenciamento. Tá? Então, ele está mostrando a banda nesse momento que está entrando e saindo por cada uma das portas. Taxa de pacotes de entrada, conexão, né? Então, vamos ver aqui a banda, ela está dando picos de 200 megas, né? Então, a gente está vendo aqui, desculpa, bandas de está dando picos de 1 giga, tá? 1 giga, tá? E aí a CPU e a memória, vocês estão vendo aqui, perto de 0. Tá? Esse aqui é o processamento, perto de 0. Quando eu clico aqui, ele mostra todos os núcleos. Né? Esse equipamento tem 32 núcleos de processamento. Então, ele está mostrando aqui a utilização dos diversos núcleos, praticamente perto de 0. Ok? Tá? Então, mostrando aí que é um equipamento com capacidade muito grande. Né? Ele está analisando já 1 giga com capacidade perto de 0. Tá? E é o 9400, não é um 9600, 800. Tá? Bom, eu convido vocês para entrarem aqui e olharem aqui, né? Só vou mostrando mais um slide para mostrar as regras. Né? Então, por exemplo, eu quero ver as regras aqui de firewall, né? Então eu posso mostrar numa matriz, e na matriz, né, ele mostra, por exemplo, eu quero saber todas as regras da minha WAN para a minha LAN. Então você clica aqui, e ele foca, né, só nas regras da WAN para LAN. Tem uma regra só,
que é negar tudo. Aí eu posso criar uma nova regra para permitir acessar um determinado servidor. Então eu clico aqui e vou criar uma regra nova. Eu não consigo criar porque eu sou guest, né? Mas ele fala assim, qual é o serviço que eu quero? Então, por exemplo, serviço de e-mail. Então eu posso colocar serviço de e-mail, um minuto, SMTP, desculpa, SMTP, serviço de e-mail, origem de qualquer um, destination, aí eu escolho um determinado servidor, por exemplo, o meu servidor de arquivo, tá? Que não está aqui, mas eu posso colocar aqui, ó. Vamos supor que o meu servidor de arquivo esteja o mesmo endereço do meu GMS. Então eu coloquei a regra aqui, ó, de WAN para LAN, tráfego de e-mail de qualquer origem para o meu servidor, acabou, criei a regra, já, aí eu posso colocar um QoS ou priorizar, enfim. Fique à vontade para acessar o demo, tá? Tem aqui toda a parte de SSL, VPN, firewall, autodisponibilidade, serviços de segurança, incluindo gates de antivírus, intrusion prevention, que é o IPS e assim por diante, tá? Fique à vontade para entrar. Bom, a gente encerra esse demo aqui. Vamos encerrar também a apresentação aqui. Vocês estão voltando a ver a apresentação? Estão voltando a ver a apresentação? Ok. Então, então agora, só para concluir, eu deixo um espaço aqui onde vocês podem entrar, perguntar onde está, né? Está aqui o link para baixar a apresentação. Você clicou lá no Slide Share, você tem todas as apresentações que a gente já fez e procura lá de Supermassive lá. É a mesma capinha que eu tinha mostrado lá, ok? Aproveito para convidar, participe das nossas redes sociais. A gente publica em média 5 notícias por dia, notícias interessantes sobre as soluções que a gente revende ou soluções curiosas aí, ok? Vamos lá, primeira pergunta. Você tem algum comparativo do Dell SonicWall com o Firewall Cisco ASA? Sim, a gente tem os comparativos, tá? Eu peço para você, Douglas, por favor, entre em contato com o nosso comercial, estão aí os telefones, tá? Você liga lá, o pessoal já está treinado, vai mandar o comparativo para você e já entender, porque além de saber o comparativo, a gente precisa entender qual que é a tua necessidade, se é pequena, média ou grande, para mandar o comparativo correto, tá? Então eu peço, por favor, entre em contato no comercial, né? Você pode entrar no Fale Conosco pela Bravo, por e-mail ou por telefone, ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Hoje tivemos 23 participantes. Agradeço aí a todos, né, pelo tempo. Eu queria ter um feedback aí da apresentação, né, enquanto esperando também as perguntas, né? O que vocês acharam da apresentação? Foi boa, foi completa, foi longa, foi curta? Podem fazer críticas aí para a gente melhorar sempre. Tirando o problema do som, né? A gente vai verificar como é que a gente pode ter isso melhor no futuro. Alguma crítica aí? Obrigado, Rodrigo. Foi longa, o som estava bom. A solução é muito boa, é muito completa, são muitos detalhes, então é muita coisa para falar. O desafio é esse, ele faz muita coisa. Licenciamento. Então vamos lá falar bem. O licenciamento do equipamento é por throughput, tipicamente é por throughput, então é banda. Então você diz basicamente a banda e o número de usuários e a gente vai decidir mostrar para você, olha, o equipamento ideal para você é o modelo TZ tal e assim por diante, tá? A cliente tem uma necessidade. Tem cliente, por exemplo, que tem banda pequena e muitos usuários, tem cliente que tem banda grande e poucos usuários, então não é simples mostrar na apresentação aqui, mas entre em contato com o nosso comercial, passem principalmente esse número, o número de usuários e a velocidade dos seus links de internet. Esses são os dois principais critérios, tá? Isso para o escritório típico. Se você tem um site que publica, um ISP e tal, aí vai precisar de outras informações também, tá? Ok?
Espero ter respondido a pergunta. Rede para os 60 usuários. Rede para uns 60 usuários. Qual equipamento é adequado? Vai depender também da velocidade do teu link. Tá? Então, eu não tenho a resposta aqui. Peço para você entrar em... Viu, Alexandre? Peço para você entrar em contato com o pessoal do comercial aqui. Eu vou dar uma ampliada aqui no chat. Espera aí um pouquinho. Aqui, ó, comparativo com ASA já falamos, entre em contato comercial, solução, apresentação bastante produtiva, obrigado, Rorivaldo. Marco, abordou as aspectos mais interessantes, mas não falou do licenciamento, comentei, né? Entraria em contato com o comercial, por favor, Rodrigo. Parabéns, muito direto. Como monitoramos as tentativas de invasão através do Analyzer? Então, explicando aí para o Felipe, além do GMS, existe o Analyzer, é um software parecido com o GMS, só que ele não tem a característica de você configurar o equipamento, ele é só relatório. Né? Normalmente, para você observar as invasões, como é um IPS, as invasões já estão programadas lá. Então, você não vai ter a invasão e a priori não vai precisar tomar uma ação. Né? Mas a priori você vai precisar de algum tipo de ferramenta de gerenciamento, talvez gerenciamento de link, gerenciamento de reclamação de usuário, enfim, para ter os feedbacks de outras fontes que não só olhar a tela do equipamento. Mas você pode monitorar a tela do equipamento e observar. Né? A invasão, o que ela vai fazer? Vai aumentar a CPU do equipamento. Alguns equipamentos internos podem aumentar a CPU, os usuários podem reclamar. Esse é um dos tipos de variáveis que você vai ter que monitorar. Outras variáveis que você pode monitorar, a própria tela do equipamento tem lá os diversos níveis de tráfego. A ideia é que colocar uma pessoa 24 horas por dia para ficar olhando uma tela não parece ser muito produtivo. Então, o bom é, a priori, monitorar essas variáveis macro no dia a dia, que é reclamação de usuário através de uma plataforma de helpdesk, ou monitoração de CPU e memória de todo o teu ambiente, né? E com alguma coisa saiu fora do padrão, vai dar um alarme lá, aí sim você olha para a tela para verificar o que está passando nos logs do equipamento, quais os tipos de ataque. Mas a maior parte dos ataques já vão ser inibidos automaticamente pelo IPS, ou seja, a priori não é necessário ficar monitorando. Tá? Espero ter respondido sua pergunta, Felipe. Né? Taibi, tem como configurar os usuários guest para acesso com roteadores Wi-Fi de terceiros? Tem. Boa pergunta, Taibi. O que você pode fazer é o seguinte, vou responder bem tecnicamente. Você pode pegar um Wi-Fi de terceiros e conectar numa interface do equipamento que você não esteja usando, por exemplo, a X4. E na interface X4, você cria lá um grupo uma zona chamada Wi-Fi, e aí você conecta o serviço de guest nessa zona de Wi-Fi. Então, quando o usuário entrar pelo wireless, ele vai cair na X4, vai cair nessa zona de Wi-Fi e vai ter guest service. Então, dá para fazer, tá? Com áreas de terceiros, tá? Maxio, Roberto, obrigado pela apresentação. Teria entendido. Ok, obrigado, Maxio. Marlon, obrigado, um abraço, obrigado. Pessoal, é isso aí. Mais alguma dúvida aí? Mais alguma dúvida? Então, espero aí que tenha atingido o objetivo aí. Fico à disposição. Depois eu vou mandar um e-mail para vocês com a gravação dessa apresentação e o link para download, tanto da apresentação pura quanto do webinar em si gravado, tá ok? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.